Papa, 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 I love you, Papa.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira, 26 de agosto. Nos estúdios, Silvonei José e junto comigo hoje, Poliana Ferreira. Bom dia, Poliana. Bom dia, Silvonei. Uma alegria tê-lo conosco aqui. A Poliana que está fazendo um estágio nesse período junto à redação de Vatican News, da Rádio Vaticano. Agradecemos a sua presença esse período, Poliana, e obrigado pela presença na audiência de hoje. Eu que agradeço, Silvonei. Santo Padre já dentro da Basílica de São Pedro, na parte central, cumprimenta os nossos fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Temos muitos brasileiros, já vimos aí a expressão de alguns brasileiros para com o Santo Padre, que saúda na entrada do lado direito e depois na saída do lado esquerdo, com o aperto de mão, a saudação, a bênção e um olhar sempre de um pai para com seus filhos. Uma saudação, como dissemos, mais uma vez a você que está conosco através das nossas redes sociais, através das emissoras de rádio e de televisão em todo o nosso imenso Brasil e nos países lusófonos. Santo Padre, hoje, na sua catequese, volta a falar dos documentos do Concílio Vaticano II, a Constituição Sacrosanctum Concílio. Já é a 8ª catequese que o Papa dedica a essa Constituição e hoje as motivações da reforma litúrgica. É a temática de hoje. O Santo Padre que já nesta manhã, na pequena sala da grande sala Paulo VI, se encontrou com os bispos da Igreja Luterana da Noruega. Agora se encontra então com os fiéis, são cerca de 5.000 aqueles que estão presentes dentro da Basílica. E hoje nós recordamos também, 26 de agosto, o aniversário da eleição de João Paulo I. Era o ano de 1978. E continua em Moscou a visita à capital russa do secretário para as relações com os estados e as organizações internacionais, Dom Paul Richard Gallagher. E ao término de uma longa conversa no dia de ontem com o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, o secretário para as Relações, divulgou uma declaração durante a coletiva de imprensa conjunta, na qual reiterou o apelo do Papa Leão XIV para pôr fim à guerra e ao sofrimento das populações civis. A Santa Sé, afirmou Dom Gallagher, está pronta para apoiar todos os esforços em favor da paz no atual contexto internacional. Imagens que chegam até você através do nosso centro televisivo, Vaticano, multimídia, com imagens do Santo Padre que aos poucos vai chegando até o altar central que nós temos abaixo do baldaquino de Bernini e em cima do túmulo de São Pedro. Nos dias passados, a nossa Poliana esteve também com o Santo Padre participando da audiência geral. Como foi a experiência, Poliana? Foi uma experiência única. Eu tive a graça de participar do Bate-a-Mano, que é o momento que você conversa um pouco com o Santo Padre. E puxei para o lado agostiniano, conversei bastante com ele sobre Santo Agostinho e foi uma graça, uma oportunidade única. O que ele disse para você, Poliana? Ele agradeceu tudo que eu falei para ele, que eu agradeci por tudo que ele tem feito e falado sobre comunidade nos tempos atuais, porque a gente está vivendo um mundo muito isolado. E ele agradeceu, falou um pouquinho e ficou muito feliz com o presente também que eu fiz, que foi um diário com a primeira regra agostiniana na capa. E ele recitou também a regra. Profundo conhecedor, né? Com certeza. Pois é. E amanhã nós temos um dia muito especial também, né, Poliana? Sim, é o dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela teve um grande
Uma grande participação na Uma vida grande do filho, né? participação na conversão do filho. Ela é conhecida por ter rezado durante 30 anos pela conversão do filho. E Santo Agostinho, que no dia 28, na sexta-feira, também é celebrado, que foi bispo de Hipona e um dos maiores teólogos, né? Vemos a presença de alguns brasileiros, inclusive com a bandeira do Brasil, mas tem uma experiência muito bonita no Rio de Janeiro. Também você está fazendo uma matéria para o Vatican News com as mães. Isso, com as mães, das mães mônicas, que lá na minha paróquia, Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, é um grupo que todo dia da semana elas rezam pelos filhos do grupo. Então, todo dia elas vão na adoração e ficam rezando pela fé dos filhos. Todos os dias? Todos os dias, durante 7 dias da semana. Uhum. E rezam todo dia pela fé dos filhos. E é um grupo já crescendo, tem um número Sim, de mães? Tem uma presença muito, muito grande de mães e também de filhos. Tem um grupo de 7 mães que tem mais de 30 filhos. Então, rezam pelos filhos. Rezam para quê? Para a conversão dos filhos, para que Deus proteja. Como é o conteúdo desse desejo das mães? Eu acredito que seja para continuarem na fé e para sempre cuidar dos filhos. Porque a maioria tem de 14 para baixo. Então, eles estão bem nessa fase de primeira comunhão. Adolescência, né? De crisma, alguns. Então, para continuarem na fé. Uma realidade muito bonita, né? Falando de Santa Mônica, tem alguma coisa em Santa Mônica que chama a atenção? Você que é uma esperta de Santa Mônica. Assim, eu gosto muito desse fato de que ela rezou para a conversão do filho, né? Rezar 30 anos pela conversão do próprio filho é, assim, um grande feito, né? Todos os dias. Até o próprio Santo Ambrósio falava das lágrimas que ela derramava para a conversão de Santo Agostinho. Então, para mim, isso é incrível. Que não desanimou. Incrível. Não desanimou. Acreditava também na providência divina para com o filho, né? 30 anos, vocês imaginem o amor dessa mãe pelo seu filho. Sabemos que o amor de mãe é um amor incomensurável, né? Mas a persistência, eu creio que nos ensina Santa Mônica, né? Persistência. Estamos falando, não tínhamos o Monsenhor Piacenza, ele se encontra ali, né? Muito bem, o Santo Padre encerra a passagem pela nave central da Grande Basílica Vaticana, saudando muitos fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo. E nós teremos então o início propriamente da audiência geral, marcando exatamente o horário previsto, que seriam 10 da manhã, horário italiano, 5 da manhã, horário do Brasil. Saudação também aos fiéis e peregrinos que se encontram atrás do altar-mor, né, do baldaquino de Bernini. E audiência geral, recordando a catequese do Santo Padre sobre os documentos do Concílio Vaticano II, a Constituição Sacrosanctum Concílio. É a 8ª catequese que o Santo Padre dedica a essa temática. Santo Padre dá início agora à audiência geral, introduzida com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Teremos agora a leitura da carta aos Hebreus, primeiramente em italiano e depois nas demais línguas. Vamos acompanhar. Né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Parola di Dio. Depois da leitura em italiano, a leitura agora será feita em francês. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 8 a 10. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Depois da língua francesa, nós temos agora a língua inglesa. A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, "You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law," then he added, "See, I have come to do your will." He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord. Na sequência agora teremos o alemão, a Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 8 a 10. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer. Zunächst sagt er, Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Du hast daran kein Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Wort des lebendigen Gottes. Depois da língua alemã, teremos agora o espanhol. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Depois da língua espanhola, agora teremos a leitura que será feita em chinês. 恭读圣保禄宗徒致希伯来人书，前边说，祭物和素祭、全燔祭和赎罪祭，已非你所要，已非你所喜。这一切都是按照法律所奉献的。后边他说，看，我已来到，为成行你的旨意。由此可见，他废除了那先前的，为要成立那以后的。我们就是因这旨意，借耶稣基督的身体，一次而为永远的祭献，得到了圣化。以上是天主的圣训。 Na sequência agora teremos a leitura em português. Leitura da Epístola aos Hebreus. Disse primeiro, não quiseste nem te agradar os sacrifícios,
oferendas e holocaustos pelos pecados, e, no entanto, era oferecido segundo a lei. Disse em seguida: Eis que venho para fazer a tua vontade. Suprime, assim, o primeiro culto, para instaurar o segundo. E foi por essa vontade que nós fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Depois do português, nós teremos agora a língua árabe e depois, na conclusão, em polonês. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لأعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب. Agora, a última língua tradicional da quarta-feira, o polonês. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Teremos agora, então, a catequese do Papa Leão XIV, que, como já é tradicional, também é feita em italiano. Vamos seguir com atenção as palavras do Santo Padre. In questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, queridos irmãos e irmãs, nessa última catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concílio, desejo hoje debruçar-me sobre as razões pelas quais os padres conciliares pretenderam promover uma reforma da liturgia. A esse respeito, é esclarecedora a terceira carta do concílio que o cardeal Giovanni Battista Montini, então arcebispo de Milão, enviou em 28 de outubro de 1962 aos fiéis da sua igreja. A liturgia, escrevia ele, é uma expressão sincera tanto do divino como do humano. É linguagem. É, por um lado, veículo do ensinamento divino e, por outro, voz de diálogo com Deus. É evidente que ela não pode renunciar à sua função didática, nem deixar de oferecer à fé e à piedade a possibilidade de se expressarem com inteligibilidade espontânea. Motivado por essas convicções, o futuro Papa São Paulo VI afirmava que os fiéis não podem nem devem continuar a permanecer em silêncio e passivos. A sua presença material não pode coexistir com a sua ausência espiritual. É evidente a consonância dessas declarações com as que figurarão no número 48 da Constituição Conciliar. A Igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Sejam instruídos pela palavra de Deus.
Alimentem-se à mesa do corpo do Senhor. Deem graças a Deus. Aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada. Que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Nestas palavras percebe-se uma renovada consciência do valor da liturgia. Através das ações rituais da Igreja, enquanto se realiza a memória da obra da salvação, é dada a possibilidade de viver a verdadeira relação com Deus, entrando em contato com o acontecimento salvífico. Uma vez que os gestos e as palavras da Sagrada Liturgia são decisivos para concretizar esta experiência, a participação dos fiéis não pode ser passiva. A Reforma Conciliar, ao colocar no centro aquilo que constitui o cerne da experiência eclesial, procurou fazer resplandecer a liturgia como fonte primária da vida divina que nos é comunicada. Dessa convicção surgiu a necessidade de tornar a riqueza dos textos bíblicos e das orações mais acessível a todos os fiéis e de tornar a estrutura da celebração mais simples do que a prevista nos livros litúrgicos então em vigor. A liturgia, de fato, sendo uma realidade viva, tem estado sempre sujeita, ao longo dos séculos, a evoluções e mudanças. O magistério adaptou as suas formas às necessidades das diferentes épocas. Não é, portanto, de admirar que também o Concílio Vaticano II, com o máximo respeito pelo patrimônio da tradição e precisamente com o objetivo de o tornar mais acessível, tenha considerado necessária uma revisão dos livros litúrgicos. O objetivo que os padres tinham no coração está explicitado no número 21 da Constituição Sacrosanctum Concilium. A Santa Mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro à abundância de graça que a liturgia contém, deseja fazer uma acurada reforma geral da mesma liturgia. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque de instituição divina, e de partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo. Se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondam tão bem à natureza íntima da liturgia, ou se tenham tornado menos apropriados. Nesta reforma, proceda-se quanto aos textos e ritos, de tal modo que eles exprimam com mais clareza as coisas santas que significam e, quanto possível, o povo cristão possa mais facilmente aprender-lhes o sentido e participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária. A distinção na liturgia entre elementos divinos, imutáveis e elementos humanos, que, por sua vez, podem sofrer várias modificações aprovadas pela hierarquia sagrada, assistida do Espírito Santo, segundo as exigências dos tempos, das coisas e das almas, remonta à encíclica Mediator Dei do Papa Pio XII. Aliás, o desejo de uma reforma geral não surgiu de repente, mas tinha se manifestado na ação dos papas que se sucederam desde o início do século XX, em sintonia
com as reivindicações do movimento litúrgico. A afirmação da necessidade de os fiéis não assistirem às celebrações como estranhos ou espectadores mudos já tinha sido retomada pela Constituição Apostólica Divinis Cultus de Pio XI. Além disso, podem recordar-se as intervenções de Pio XII sobre a organização dos ritos da Semana Santa, que ele recolocou nas horas correspondentes aos acontecimentos pascais, depois de, durante séculos, terem sido antecipados para as horas da manhã. Não se deve, aliás, esquecer que São João XXIII considerou necessária uma simplificação das rubricas do breviário e do missal, aprovando-a com o motu próprio Rubricarum Instructum, de 25 de julho de 1960, no qual remetia para o anunciado Concílio Ecumênico a proposta dos princípios fundamentais para uma reforma da liturgia. A reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II insere-se, portanto, na tradição viva da Igreja. A sua correta compreensão permite também rejeitar os abusos que ocorreram em alguns setores da Igreja no período pós-conciliar e que, infelizmente, por vezes ainda hoje se verificam, ao absolutizar ou interpretar mal alguns dos princípios que estavam na base da própria reforma. A esse respeito, vale a pena recordar que a Constituição Conciliar afirma que as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é sacramento de unidade, isto é, povo santo, reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, tais ações pertencem a todo o corpo da Igreja e manifestam-no. É, portanto, responsabilidade primordial dos pastores, dos bispos, mas também de cada sacerdote, zelar e promover uma liturgia que, no respeito pelas normas litúrgicas, brilhe pela sua nobre simplicidade e manifeste assim a Igreja una, santa, católica e apostólica. Tal liturgia será também um veículo fundamental de evangelização, o instrumento de graça através do qual, como ensina o Concílio, poderemos aprender a oferecer-nos a nós próprios e, pela mediação de Cristo, seremos aperfeiçoados na unidade com Deus e entre nós. Conclui assim Papa Leão a sua catequese desta quarta-feira, dedicada às motivações da reforma litúrgica. Teremos agora a síntese em francês e depois a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV, nesta quarta-feira, 26 de agosto. E como o próprio Papa destacou no início das suas palavras, é a última catequese dedicada à Constituição Sacrosanctum Concilio. E o Papa, então, hoje se debruçou sobre as razões pelas quais os padres conciliares pretenderam promover, então, uma reforma da liturgia. E o Papa vai buscar auxílio para melhor explicar através da carta, ou a terceira carta do concílio, que o cardeal Giovanni Battista Montini, então arcebispo de Milão, depois Papa Paulo VI, ele enviou no dia 28 de outubro de 1962 aos fiéis, então, da sua igreja milanesa. E o que dizia a carta? A liturgia é uma expressão sincera, tanto do divino como do humano. É linguagem.
É, por um lado, escrevia então Montini, veículo do ensinamento divino, e por outro, voz de diálogo com Deus. É evidente que ela não pode renunciar à sua função didática, nem deixar de oferecer à fé e à piedade a possibilidade de se expressarem com inteligibilidade espontânea. Então, motivado por essas convicções, recordava Papa Leão, o futuro Papa São Paulo VI afirmava que os fiéis não podem nem devem continuar a permanecer em silêncio e passivos. A sua presença material não pode coexistir com a sua ausência espiritual. Portanto, vamos dizer de uma maneira simples também, passamos do verbo assistir para o verbo participar. Né? A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francófona. In particolare, i fedeli del pellegrinaggio interdiocesano del Senegal. Vi invito ad aprire i vostri cuori e le vostre intelligenze al mistero presentato dalla Chiesa nel corso della liturgia, manifestando così, attraverso la vostra partecipazione attiva, la trasformazione interiore operata dai riti, dai gesti, dai canti e dai silenzi, che tutti insieme rivelano la presenza viva di Cristo. Vi benedico di cuore. En s'adressant aux francophones, o Santo Padre, então, saúda cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular os fiéis da peregrinação interdiocesana de Senegal. Temos um grupo de senegaleses, convido todos a abrirem os seus corações e suas inteligências ao mistério apresentado pela Igreja durante a liturgia, manifestando assim, através da sua participação ativa, a transformação interior realizada pelos ritos, pelos gestos, pelos cantos e pelos silêncios, que, todos juntos, revelam a presença viva de Cristo. De coração, abençoo todos vocês. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Teremos agora, na sequência, a síntese em inglês. E como já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre, a sua língua-mãe, quem faz a síntese em inglês e depois a saudação aos fiéis e peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje no Vaticano. Recordamos, nós estamos vivendo o verão europeu e as altas temperaturas nesse período. Obrigado, vamos dizer, a realização da audiência ou dentro da Sala Paulo VI ou, nesse caso, dentro da Basílica Vaticana, porque temos uma temperatura realmente excessiva nesses dias, mas muitos dos fiéis se encontram todos vocês. Saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Na sequência, teremos a síntese em alemão e a saudação do Santo Padre também aos nossos irmãos de língua alemã. Recordamos, aproveitando a presença também aqui da nossa Poliana, motivado pelas convicções, o futuro Papa Paulo VI afirmava que os fiéis não podem nem devem continuar a permanecer em silêncio e passivos. A sua presença material não pode coexistir com a sua ausência espiritual. A minha pergunta para você, Poliana, como é a Santa Missa na sua paróquia? Bem animada, bem participada? A minha missa é bem animada mesmo. Eu sou cerimoniária acólita no Brasil, então eu estou por trás da liturgia da missa.
Eu ajudo bastante os freios agostinianos, que são o pároco, eles participam da igreja, e o pároco Frei João também. Mas a minha paróquia é bem animada, tem muitos jovens, que é a Juventude Agostiniana Recoleta, que também tem a banda JAR, que também cantam na missa. Sempre está lotada, graças a Deus, então é bem animada, assim. A participação dos jovens é uma participação boa, ativa. Muito ativa, de verdade. Encontro na igreja um ponto de referência. Sim, todo domingo tem encontro da JAR, da Juventude Agostiniana Recoleta, e durante a semana também, muitos jovens frequentam. É uma boa experiência também. Praia, igreja, falamos de Copacabana, ou é Copacabana a tua... A minha paróquia fica na Barra. Na Barra, perfeitamente. Mas vamos ouvir agora a saudação que o Santo Padre faz também aos peregrinos de língua alemã. Cari pellegrini di lingua tedesca, vi invito a partecipare alla Sacra Liturgia nella consapevolezza che essa è il culmine dell'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. In questo modo orientiamo le nostre vite alla lode perenne di Dio e ci disponiamo a ricevere le grazie necessarie alla nostra santificazione. O Santo Padre saúda os peregrinos de língua alemã e diz: convido vocês a participar da Sagrada Liturgia na consciência que essa é o cume da ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte com a qual promana toda a sua energia. Desse modo, orientem as suas vidas ao louvor perene de Deus e vamos nos dispor para receber as graças necessárias para a nossa santificação. Próxima síntese que teremos agora é em espanhol. Depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis e peregrinos da língua espanhola. E como também já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre que em espanhol estará dirigindo também a sua saudação e realizando a síntese das suas palavras que ele anteriormente pronunciou em italiano na sua catequese dedicada à Constituição Sacrosanctum Concilium. Né? Recordando sempre que ao final da audiência vamos cantar o Pai Nosso em latim e o Santo Padre irá conceder a sua bênção apostólica, que é extensiva aos familiares, especialmente às crianças, aos idosos, aos enfermos e a todos aqueles que sofrem. Vai abençoar também os rosários e os objetos de devoção que cada um traz consigo. Esse é um anúncio que a gente faz em todas as línguas também. Mas vamos ouvir o Santo Padre em espanhol. Nesta última catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, reflexionamos acerca de las razones que motivaron a los padres conciliares para promover una reforma litúrgica. En primer lugar, ellos constataron la necesidad de una participación más consciente y activa de los fieles en la liturgia. Por eso, un ejemplo concreto fue proponer la revisión de los libros litúrgicos entonces vigentes para adaptarlos mejor al presente, teniendo en cuenta con el máximo respeto las tradiciones del pasado. Este deseo de una reforma general no surgió de manera repentina en el Concilio Vaticano II, sino que ya venía manifestándose en la acción de los papas de inicios del siglo XX, en sintonía con el movimiento litúrgico. De dicha reforma se derivaron condiciones favorables para una mejor comprensión de la acción litúrgica y para una celebración más fructuosa de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, religiosa española, patrona de la ancianidad. Por su intercesión, pidamos al Señor que bendiga a todos los ancianos, así como a las personas que los cuidan y acompañan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis em língua espanhola. Na sequência, teremos agora a síntese que será feita em chinês e a saudação do Santo Padre às pessoas, aos nossos irmãos chineses. A reforma conciliar, disse o Santo Padre nas suas palavras, ao colocar no centro aquilo que constitui o cerne da experiência eclesial, procurou fazer resplandecer a liturgia como fonte primeira da vida divina que nos é comunicada. E dessa convicção, então, surgiu, disse o Papa, a necessidade de tornar a riqueza dos textos bíblicos e das orações mais acessível a todos os fiéis e de tornar a estrutura da mesma celebração mais simples do que a prevista nos livros litúrgicos, então em vigor. E a liturgia, de fato, sendo uma realidade viva, tem estado sempre sujeita, ao longo dos séculos, a evoluções e mudanças. E o magistério, então, adaptou as suas formas às necessidades das diferentes épocas. Não é, portanto, de admirar que também o próprio Concílio Vaticano II, com o máximo respeito pelo patrimônio da tradição e precisamente com o objetivo de o tornar mais acessível, tenha considerado necessária, então, uma revisão dos livros litúrgicos. E qual era o objetivo? Bom, o objetivo que os padres tinham no coração, o próprio Papa nos diz, está no número 21 da Constituição Sacrosanctum Concilium, ou seja, a Santa Mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro à abundância de graça que a liturgia contém, deseja fazer, então, uma acurada reforma geral da mesma liturgia. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque é de instituição divina, e de partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua chinesa. Cari fratelli e sorelle, cercate con perseveranza Dio e servitelo con generosa coerenza nella vostra vita. Vi benedico di cuore. O Papa, então, dirige a sua saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, busquem com perseverança a Deus e o sirvam com generosa coerência na sua vida de coração. Abençoe a todos vocês. E teremos agora a síntese em português. Vamos seguir e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Nessa catequese, a última sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Vaticano II, refletimos sobre as razões pelas quais os padres conciliares reformaram a liturgia. Efetivamente, a Igreja vela para que os cristãos não sejam meros espectadores, mudos, durante a celebração do mistério da fé, mas sejam introduzidos no evento salvífico de Cristo através dos gestos.
e das palavras da Sagrada Liturgia, que comunica a vida de Deus. Portanto, reformam-se os textos e os ritos para que estes exprimam com mais clareza as coisas santas que significam, e, quanto possível, o povo cristão possa facilmente participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária, crescer na fé e configurar-se cada vez mais com Cristo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese. Specialmente il gruppo di catechismo di Vallega in Portogallo. Carissimi, gioite nella Chiesa Madre e Maestra e partecipate sempre più attivamente nelle celebrazioni liturgiche, dove vi arricchite dall'insegnamento divino e vi nutrite del corpo di Gesù che ci custodisce nell'unità. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo de catequese de Váliga, em Portugal. Caríssimos, alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestra e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. Deus vos abençoe. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, uma saudação ao grupo de catequese de Váliga em Portugal, mas o convite também a todos nós. Alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestra e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. Teremos agora a síntese em árabe, e a saudação que o Santo Padre irá também dirigir aos fiéis e peregrinos de língua árabe. Pergunto aqui para a nossa Poliana, como é a participação na sua paróquia da Santa Missa? É uma participação da comunidade intensa, é uma paróquia vissuta, quer dizer, bem vivida. Como é? Não, é muito vivida. Graças a Deus, né, tem vários ministérios de acolhimento litúrgico, de música. Então, graças a Deus, todo dia da semana tem uma boa parcela de gente que frequenta a missa, de fiéis. E sempre tem vários eventos lá. Tem feijoada, tem festa das missões no colégio também, que a minha paróquia também tem uma parte no colégio, Santo Agostinho. A festa das missões, tanto os fiéis da igreja quanto os alunos do colégio e os professores ajudam a arrecadar dinheiro para Marajó, para a comunidade ribeirinha, para ajudar na educação das crianças. E como é que a comunidade responde a isso? A esses projetos? Todo mundo gosta, né? É muito especial para a gente. É uma maneira de uma ação concreta. Para a gente é muito emocionante sempre. Da ação mais pequena, a menor ação, até a maior. Então, realmente é muito emocionante. Que coisa boa. A saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua árabe. Salute fedeli di lingua araba. La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio. Partecipiamo dunque ad essa consapevolmente, piamente e attivamente, affinché possiamo crescere nella fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
Santo Padre, saúde os fiéis de língua árabe. A liturgia não é uma simples presença exterior, mas um encontro vivo com Deus. Participemos, portanto, dela conscientemente, piedosamente e ativamente, a fim que possamos crescer na fé. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. A última síntese que nós teremos agora será em polonês, e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis e peregrinos poloneses. Estamos transmitindo ao vivo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV, nesta quarta-feira, 26 de agosto. Perguntava antes para Paulina também da presença da comunidade, né, ao redor da igreja, mas você falava dos jovens. Fala um pouquinho dos jovens da sua paróquia. Como é que eles são? Bem integrados, disponíveis. Eles participam bastante. Recordamos como é que é o nome da paróquia? É Paróquia Santo Agostinho e Santa Rita de Cássia. Eles participam bastante de vários ministérios, tanto de acolhimento, da música, da liturgia, também dos eventos que tem na paróquia. Também eles criam alguns eventos. Eles participam bastante. Que coisa boa. Parabéns. Santo Padre, na sua catequese hoje nos falava sobre a reforma litúrgica, o desejo de uma reforma geral, falava o Papa, recordando, não surgiu de repente, mas tinha se manifestado na ação dos papas que se sucederam desde o início do século XX, em sintonia precisamente com as reivindicações do movimento litúrgico. A afirmação da necessidade dos fiéis não assistirem às celebrações como estranhos ou espectadores mudos. Já tinha sido retomada pela Constituição Apostólica Divini Cultus de Pio XI, recordou o Papa Leão. E a saudação, então, aos nossos irmãos poloneses. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszynski durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani, continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. A tradução, então, das palavras do Santo Padre, saúdo cordialmente os poloneses. Uno-me espiritualmente a todos aqueles que se encontram em Częstochowa, onde hoje, passados 70 anos, são renovados os votos de Jasna Góra da nação polonesa, redigidos pelo cardeal Stefan Wyszynski durante a sua prisão. O programa de renovação moral da sociedade nele contido, através da tutela da vida humana, do cuidado do matrimônio e da família e a educação das crianças e dos jovens, continue a inspirar o compromisso pela justiça e pela fraternidade. A todos, a minha bênção. E vamos agora já em direção à conclusão. E agora, a última saudação do Santo Padre é precisamente aos fiéis e peregrinos de língua italiana, que em geral é a grande maioria dos fiéis presentes na audiência geral. Sempre com a recordação que na conclusão da audiência vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Santo Padre, especialmente extensiva às crianças, aos enfermos, aqueles que sofrem. O Papa abençoa então os objetos sagrados que cada um traz consigo.
Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo a minha cordial saudação aos peregrinos de língua italiana. Como podemos sentir também, é a grande maioria. Em particular, saúdo os diretores diocesanos das Pontifícias Obras Missionárias, os participantes do encontro de verão para seminaristas, os hóspedes da residência Regina Celorum de Santa Marinella e diversos grupos paroquiais. Saúdo também os crismandos da Diocese de Chiavari, acompanhado pelo seu bispo. Queridos jovens, com a Crisma, vocês receberam o dom mais bonito, o Espírito Santo. Não é um tesouro para manter escondido, mas uma luz que deve resplandecer todos os dias. Meu pensamento, enfim, vai aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados. Amanhã e depois da manhã, a liturgia recorda dois grandes santos, Santa Mônica e Santo Agostinho, unidos na terra pelos vínculos familiares e no céu pelo mesmo destino de glória. O exemplo deles suscita em cada um de nós uma busca sincera e apaixonada pela verdade evangélica, para testemunhá-la com alegria na vida de cada dia. A todos, a minha bênção. Vamos cantar o Pai Nosso agora em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Pronto, espontâneo, viva o Papa na conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Recordando que no próximo dia 29, sábado, às 18 horas locais, 13 horas da horário de Brasília, o Papa vai presidir a celebração na igreja de Nossa Senhora do Lago, em Castel Gandolfo, que fica às margens do Lago Albano, consagrada em 15 de agosto de 77 pelo Papa Paulo VI, visitada pelo Papa João Paulo II. Em seguida, haverá uma procissão fluvial em honra a Nossa Senhora, que será guiada pelo Papa Leão XIV, respeitando a tradição que já é realizada desde 1954. A Rádio Vaticano, Vatican News, estará transmitindo ao vivo, com comentários em português também, esta celebração e a procissão fluvial. Quero agradecer mais uma vez a presença da Poliana aqui nos nossos estúdios. Obrigado pela sua presença, Poliana, e pela sua alegria. Muito obrigada, Silvana, pela sua juventude. Obrigado também por ter estado conosco também esses 2 meses aqui. Obrigado, Poliana. Santo Padre conclui assim a audiência geral de hoje, agradecendo você que esteve conosco através do rádio, da televisão, né, e das nossas redes sociais. Concluo com as palavras do Santo Padre a todos nós peregrinos de língua portuguesa. Alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestre e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. E que Deus vos abençoe. Palavras que o Santo Padre dirigiu aos fiéis e peregrinos de língua
portuguesa. Santo Padre agora lentamente saúda todos os fiéis, mas agora do lado direito na sua saída, momento em que encontra também os recém-casados, momento que todos esperam e aguardam sempre para o encontro, para receber a bênção, né, para a vida deles, a vida de casal. Santo Padre saúde as crianças, é claro, é sempre um momento esperado, não tanto pelas crianças, naturalmente, mas também pelo Santo Padre de poder estar junto com os fiéis e peregrinos, recordo, provenientes de várias partes do mundo. Vemos também idosos se encontram no interior da grande Basílica de São Pedro. Recordando mais uma vez que no sábado estaremos transmitindo então a Santa Missa às margens do Lago Albano e depois uma procissão fluvial que vai ocorrer e será guiada pelo Papa Leão XIV. Essa igreja às margens do Lago Albano, que foi consagrada pelo Papa Paulo VI, visitada pelo Papa João Paulo II. A imagem mariana é normalmente transportada de barco, né, escoltada por um cortejo de embarcações, acompanhada por cânticos e orações. E alguns fiéis chegam a acompanhar, inclusive, a cerimônia a nado. Outros fazem pela avenida Beira do Lago. Recordando, então, um momento que nós estaremos transmitindo ao vivo no próximo sábado. Nossa saudação especial, então, a todos vocês, agradecendo mais uma vez a você que esteve conosco. Uma boa quarta-feira nos estúdios Poliana Ferreira e Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.